Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um É Bom Saber. Final de ano chegando e durante esse período do ano o consumo aumenta com as lojas realizando promoções e para saber quais são nossos direitos durante esse período, vamos conversar com a advogada especialista em Direito do Consumidor, Glauci Jacome. Glauci, muito obrigado por aceitar o convite e eu já queria começar perguntando, Acabamos de passar pela Black Friday. E existe alguma vantagem para o consumidor realizar compras durante esse período do ano? Sempre uma alegria voltar à Rede ITA, conversar com as pessoas, essa oportunidade de dialogar sobre direitos, de conscientizar, trazer informações nesse sentido. É muito importante considerar essa questão de promoção, oferta, publicidade. Será que realmente se trata de liquidação? Será que de fato há um desconto? Será que tem concretamente uma oferta ali? É por isso que a gente chama sempre a atenção para o lado do consumidor, da consumidora. Observar, por exemplo, a necessidade da compra. Tudo parte daí. Se a consumidora entende que realmente precisa, que quer, que pretende comprar determinado objeto ou contratar certo serviço, ok, passa então para essa avaliação de valores e outras condições. Nós não podemos considerar apenas os preços dos produtos, mas é preciso considerar a validade, é preciso considerar a própria qualidade deste produto e desse serviço. Então, o consumidor, a consumidora que tem essa intenção da compra, acompanha por um certo período, inclusive, esses valores. E aí, diante desse cenário em que se diz temos grandes promoções, o consumidor, a consumidora já com aqueles valores, já acompanhando por um certo período aqueles preços, consegue perceber se há ali desconto. Lembrando, inclusive, que na situação em que verifica que é publicidade enganosa, quer dizer, o fornecedor ele chama dizendo, garantindo que há promoção, que há oferta, que há liquidação, mas o consumidor que acompanha esses preços vê que na verdade não existe, muita gente até diz, ali está se anunciando pela metade do dobro do preço e aí nesse contexto é importante também considerar esse espaço de conscientização para que o consumidor, a consumidora chame o órgão de defesa e faça realmente essa apuração, essa fiscalização e se observar da prática da publicidade enganosa, o órgão de defesa do consumidor pode inclusive autuar e penalizar este fornecedor. Se algum produto comprado durante esse período apresentar algum problema, o que o consumidor pode fazer? Importante pergunta, porque, na verdade, nenhum desses períodos suspende o Código de Defesa do Consumidor, Legislação 8.078.990 está em vigor desde 1990 e para todas as situações de relação de consumo, nós devemos aplicar essa legislação. Então, também no período de promoção, também no período de oferta, também nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, por exemplo, pela internet, temos a validade do Código de Defesa do Consumidor. E neste cenário, se observada alguma prática infrativa, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Se porventura aquilo que foi prometido não foi cumprido, Código de Defesa do Consumidor. E também nas situações em que nós não temos a devida qualidade dos produtos, ou seja, eles não funcionam adequadamente, eles vêm com o que nós chamamos de vício de qualidade. Nesse contexto, o consumidor tem sim direito, então ele pode reclamar. Inicialmente, nessas situações em que o produto tem problema de funcionamento, não é exatamente um defeito, quando, por exemplo, passa a oferecer riscos à vida, à saúde, à segurança do consumidor, mas é uma situação em que ele não funciona adequadamente, então ele tem um probleminha ali, o consumidor ele tem o direito de exigir o conserto. Então, esse é o primeiro direito, exigir o conserto. Esse conserto ele deve ser feito no prazo máximo de 30 dias pelo fornecedor. Mas se não for possível consertar, se não for reparado, se não for substituído aquele item que causa esse problema de funcionamento, então o consumidor tem sim direito à troca ou à devolução do valor devidamente corrigido. Nessas situações de promoção, é muito comum o fornecedor dizer não trocar
trocamos produtos, né? Então você chega na loja e tem até esse informativo, né? Tem até um cartaz com essa orientação. Equivocado, porque em todas as situações em que o produto, mesmo em promoção, ele tenha problema de funcionamento, o consumidor ele tem direito de reclamar. Então, mesmo estando em promoção, sim, tem que ser ofertado com condições de funcionamento. Então, não pode o consumidor, por exemplo, exigir se for uma questão de gosto. Modelo, tamanho, numeração, cor, essas situações não tem o direito do consumidor de exigir o reparo nem a troca. Mas em outra condição, nessa em que o produto ele não funciona, tem sim o direito. Lembrando que também o consumidor pode ajustar isso na hora da compra. Então, se eu estou comprando, por exemplo, um presente, não tem o fornecedor, se não houver problema, se não houver defeito, né? Então, não tem o fornecedor o dever de trocar. Mas se o consumidor, na hora da compra, diz, olha, é presente, eu queria trocar depois, ter essa oportunidade da troca, e o fornecedor assim garantiu, aí sim, o consumidor tem direito. Então, é importante até colocar no verso da notinha fiscal ou mesmo na etiqueta do produto algo que indique aquele ajuste, aquela combinação que aí o consumidor pode sim exigir, conforme o artigo 30 do Código, essa troca. A reclamação pode ser feita tanto para a loja quanto para o fabricante? Nesses casos de vício que a gente trata, que é exatamente não funciona, não atende àquela funcionalidade, não é adequado. É o caso, por exemplo, do produto que nós compramos que indica certa quantidade e vem outra. O produto que indica que serve para determinada função, mas não opera assim. Então, nessas situações aí, tanto o consumidor pode reclamar do comerciante, como pode reclamar do fabricante, assim como pode reclamar de ambos, né? Porque é o que a gente chama de responsabilidade solidária. É diferente do caso do defeito. O defeito é quando, de fato, atinge a saúde do consumidor, atinge a vida do consumidor. Por exemplo, quando se adquire um alimento e esse alimento é prejudicial, leva o consumidor, por exemplo, após o consumo, a uma hospitalização, a um tratamento, enfim. Então, nessa situação aí, já não pode reclamar do comerciante diretamente. Nesse caso, seria do fabricante. Mas se for funcionamento, adequação, quer dizer, não funciona, aí nesse caso, o consumidor pode reclamar do fabricante e também do comerciante ou de ambos. Existe um prazo para essa reclamação, para troca ou para devolução do dinheiro? Existe sim, o Código também trata nesse sentido, né? Quando a gente fala sobre vício, quando fala sobre funcionamento, a gente tem o prazo. Produtos não duráveis, seria o caso do alimento. Se consome de uma vez, né? Então não é aos poucos, não é um uso constante para poder esse produto acabar. Então, se o produto é não durável, o prazo de reclamação é de 30 dias, contado da data da compra. Se o produto é durável, e aí a gente fala de móveis, eletrodomésticos, calçados, vestuário, tudo isso aí, o prazo de reclamação é de 90 dias. Essa é o que a gente chama de prazo de garantia legal. O Código já estabelece. Mas a gente ainda pode ter agregado a esse prazo, essa garantia legal, o que nós chamamos de garantia contratual. Quando o fornecedor, por exemplo, fabricante, ele assegura mais um tempo para a reclamação. Geralmente, por exemplo, eletrodomésticos, se assegura o período de 1 ano para a reclamação. Então, o que é que o consumidor deve fazer? Somar o ano que o fabricante deu, mais os 90 dias que o Código assegura, e esse seria o prazo para a reclamação. A gente vai fazer um intervalo, já a gente volta a conversar, tá bom? Hora de fazer aquele intervalo rápido, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta e hoje a gente recebe Glauci Jacome, advogada especialista em direito do consumidor, para falar sobre as compras de fim de ano. As vendas online aumentaram muito, né, Glauci? E caso o consumidor receba um produto que não corresponde às expectativas, né? O que é que ele pode fazer? Importante também essa pergunta, porque, de fato, nós já vimos, o Código ele foi escrito em 1990. Nós não tínhamos realidade de internet. Aliás,
nem se pensava em internet, muito menos para um cenário, por exemplo, de comércio eletrônico, de virar um mercado de consumo, né? E hoje nós lidamos muito com isso. Aliás, nos últimos anos, principalmente em função da pandemia, até aqueles consumidores que eram mais resistentes a essa perspectiva, como, por exemplo, as pessoas idosas com mais de 60 anos, não utilizavam, passaram a utilizar. Da mesma maneira, alguns que eram consumidores passaram a ser fornecedores e passaram a utilizar, inclusive, as redes sociais para vender, para ofertar produtos e serviços, né? Então, nesse contexto, o código, embora tenha sido escrito lá na década de 1990, ele já pensava a compra feita fora do estabelecimento comercial, seja aquela por catálogo, seja aquela via crediário, de porta em porta, que era muito comum, seja a venda pelo telefone, agora a internet. Então, há sim direitos nesse espaço. Quando eu compro fora do estabelecimento comercial, eu tenho, por exemplo, o direito de arrependimento, coisa que não existe para quando eu compro diretamente junto ao fornecedor ali na loja, né, na loja física. Porque na loja física eu consigo pegar, testar, observar a cor, é tudo mais próximo. Eu consigo dialogar com o fornecedor, tirar dúvidas sobre certas questões. Quando eu compro por uma tela, a cor não é exatamente aquela, o tamanho eu não vejo exatamente, enfim. Então, por conta disso, é que há o direito de arrependimento. E é um direito mesmo. Eu não preciso dizer porque eu não quero mais, é a desistência. Então, essa desistência, ela pode ser feita no prazo máximo de 7 dias contados, seja do recebimento do produto, seja da assinatura do contrato. Não preciso justificar e não terei, inclusive, nenhuma despesa para exercitar esse direito. Por exemplo, se o fornecedor diz que eu devo devolver através do serviço, por exemplo, de coleta ou dos correios, não sou eu que pagarei. Então, eu apenas vou dizer para o fornecedor, dentro desse prazo, que eu quero desistir. E ele tem a obrigação de recolher. E assim também, todos os direitos básicos estão assegurados nessa situação de compra pela internet. A informação, algo relacionado à publicidade, o tipo de publicidade que é feito. Então, tudo isso vale. E mais um, que é o direito de arrependimento. Caso os lojistas ou fabricantes não cumpram com essas possibilidades legais que a gente falou aqui hoje, né? O que é que o consumidor pode fazer e o que pode acontecer à loja ou ao fabricante? Se o fornecedor insiste em descumprir esses direitos que são fundamentais, direito à informação, informação sobre preço, informação sobre prazo e validade, informação sobre parcelamento, juros, coisa parecida, então descumpriu o código, está sujeito às penalidades também previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. São vários os órgãos de defesa, então você pode judicializar uma questão, mas você pode, antes da judicialização, tentar resolver. Não conseguiu com o fornecedor diretamente, dialogando, mas tem uma série de órgãos, por exemplo, administrativos, que podem ser acionados. Por exemplo, nós temos o PROCON. O PROCON, ele existe para facilitar a defesa do direito do consumidor. Ele existe, por exemplo, para fiscalizar, prevenir práticas infrativas. Ele existe para mediar e resolver rapidamente, numa rápida audiência, essa questão do direito do consumidor. Então, o PROCON é uma via em que o consumidor pode reclamar e buscar esse direito. Temos o Ministério Público. Aqui, por exemplo, em Campina Grande, nós temos a Curadoria do Consumidor, que também é um espaço de defesa do direito, que também atua como PROCON, que também marca a audiência, tenta essa solução amigável entre as partes. Nos demais municípios da Paraíba, onde existe comarca, onde existe Ministério Público, também a pessoa, não tendo o PROCON municipal, não tendo o PROCON estadual, pode acionar o promotor, a promotora de justiça, que agirá também como PROCON. Tá bom, Glaucio, gostaria de agradecer. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço sempre. Sempre um prazer estar por aqui e falar com as pessoas através da Rede ITA. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo É Bom Saber. Tchau.